Olá, amigos e amigas, sou o Wellington Justo e você está no espaço do SESNET, claro. Então, este é o nosso segundo vídeo da série Introdução ao E-Social. Percebi que no último vídeo que foi lançado, algumas pessoas não compreenderam bem o assunto. Então, é meio complexo todo o assunto do E-Social e as pessoas precisam realmente estar introduzidas no meio, porque muitos dos termos técnicos que são ditos no meu vídeo, que estão no manual, de difícil compreensão para muitas pessoas. Se você tem qualquer dificuldade para compreender termos técnicos, pause o vídeo, escreva esse termo que você não compreendeu, pesquise lá no Google e depois volte para o vídeo, porque não adianta eu estar aqui falando aí 10, 15, 20 minutos e você não conseguir absorver o conteúdo, você não entender o que está sendo dito. Você perde seu tempo e eu não consigo colaborar da forma que eu estou querendo colaborar com você que me assiste. Então, sem mais delongas, vamos dar continuidade à introdução do E-Social nesse nosso segundo vídeo. Vamos lá! Quais obrigações acessórias serão abrangidas pelo E-Social? Dentre as obrigações acessórias abrangidas no E-Social, podemos mencionar a Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, Sistema Empresa de Recolhimento, FGTS e Informações à Previdência Social, com CEFIP e GFIP, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, também o Manual de Arquivos Digitais, o MANAD, a Comunicação de Acidentes de Trabalho, CAT, o Registro de Empregados, o Perfil Profissiográfico Previdenciário, PPP, também a Folha de Pagamento. Essas são algumas questões que estarão ali inseridas dentro do contexto do E-Social, que é muito mais abrangente. Quais órgãos públicos utilizarão as informações do E-Social? Utilizarão as informações do E-Social os seguintes órgãos públicos, entre outros: o Ministério do Trabalho, Ministério da Fazenda, Receita Federal do Brasil, Instituto Nacional do Seguro Social e a Caixa Econômica Federal. Então todos estarão ali se servindo das informações que eu e você estaremos enviando ao E-Social através de programas específicos, né? Quanto a esses programas, tem alguns detalhes. Temos vários produtos no mercado, então o que eu vou utilizar é diferente do que você está utilizando, mas o conceito é o mesmo. Então quando você lê o manual, o seu programa que sua empresa adquiriu, que sua empresa comprou para atender o E-Social, está baseado nesse manual. Então ele vai seguir ali a escadinha dos eventos, né? Porque um evento depende do outro, ou seja, você precisa completar o evento base para que você consiga fazer completamente o evento seguinte, ok? O empregado terá acesso às informações do E-Social? Bem, atualmente não há previsão de acesso direto do empregador ao sistema do E-Social. Entretanto, futuramente este poderá ter acesso ao sistema, né? Porque é muito importante e esse acesso, claro que vai ser de forma limitada, a fim de verificar as informações que lhe dizem respeito, tais como o recolhimento de contribuições previdenciárias, depósito de FGTS, entre outros, né? Aqueles trabalhos básicos que a Caixa Econômica já oferece lá no seu sistema. Mas como a Caixa já vai utilizar o E-Social, como as informações estarão ali entrelaçadas, é bem provável que a Caixa utilize esse sistema para dar assessoria ao trabalhador, aquelas pessoas que dependem de informações relativas à Caixa. Quais serão os identificadores constantes do E-Social? A partir da data de entrada em vigor
do E-Social. Os empregadores, contribuintes, órgãos públicos, pessoas jurídicas serão identificados apenas pelo Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o CNPJ, e os empregadores, contribuintes, pessoas físicas, apenas pelo Cadastro de Pessoas Físicas, o CPF. As pessoas físicas que utilizam a matrícula no cadastro específico do INSS, ou SEI, essas pessoas passarão a usar o Cadastro de Atividades Econômicas da Pessoa Física, o CAEPF, que será um número sequencial vinculado ao número do CPF. Neste caso, a pessoa física deve providenciar o registro no CAEPF de acordo com a normatização específica da Receita Federal do Brasil. Para as obras de construção civil que possuem responsáveis, que são pessoas físicas ou jurídicas, a matrícula SEI será substituída pelo Cadastro Nacional de Obras, o CNO, que obrigatoriamente já é vinculado a um CNPJ ou um CPF. As matrículas 6, existentes na data de implantação do CNO, relativa às obras de construção civil, passarão a compor o cadastro inicial do CNO. Ressaltando-se, entretanto, que até a implantação do CNO deverá ser usado o SEI da obra no lugar do CNO no E-Social, mediante o uso do aplicativo de consulta, qualificação cadastral, que é um procedimento opcional, né? Os empregadores, contribuintes, órgãos públicos deverão atentar às informações cadastrais dos trabalhadores a seu serviço, certificando-se de sua consistência no Cadastro Nacional de Informações do E-Social, os terceiros, no CNIS, do INSS e na base do CPF da Receita Federal. E, se necessário, proceder à atualização dos dados cadastrais antes da data de entrada em vigor do E-Social. Ou seja, você, empresa que contrata um terceirizado, tem que ficar de olho nesses terceirizados para que as informações estejam atualizadas, né? Porque a partir do momento que ela está prestando serviço para você, você é corresponsável por todas as obrigações do E-Social. Como será o processo de envio das informações por meio do E-Social? O empregador, contribuinte, órgão público, gera um arquivo eletrônico contendo as informações previstas lá nos layouts do E-Social, assinando digitalmente, transformando-o em documento eletrônico nos termos da legislação, objetivando garantir a integridade dos dados e a autoria do emissor. Este arquivo eletrônico será transmitido pela internet para o ambiente nacional do E-Social, que, após verificar a integridade formal, emitirá o protocolo de envio e o enviará ao empregador, contribuinte individual, órgão público, né? As pessoas que são de direito. Considerando que o empregador, contribuinte, deverá ser identificado no E-Social com algum código correspondente ao tipo de inscrição, deve constar a identificação também quando da alteração dos seus dados cadastrais? A legislação do imposto de renda determina que, em geral, as empresas e equiparadas são identificadas perante a Receita Federal do Brasil mediante o número do CNPJ. Todas as entidades domiciliadas aqui no Brasil, inclusive as pessoas jurídicas equiparadas pela legislação do imposto sobre a renda, estão obrigadas a se inscrever no CNPJ e a cada um dos seus estabelecimentos localizados no Brasil ou no exterior, antes do início de suas atividades. Ou seja, todas as empresas devem ter cadastro do CNPJ e estão obrigadas à inscrição, entre outros, os órgãos públicos de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios,
desde que se constituam, né, em unidade gestora de orçamento. Pode-se dar exemplos como condomínios, edifícios, consórcios de empregadores, representações diplomáticas, estrangeiras aqui no Brasil, entre outras. Os empregadores sem vínculo de emprego, como por exemplo, o estagiário, também deverão ser informados no e-social? Sim, deverão ser informados nos eventos relativos aos trabalhadores sem vínculo de emprego ou estatutário. Esses eventos são utilizados para prestar informações relativas aos trabalhadores que não possuem vínculos empregatício ou estatutário com a empresa ou órgão público. Exemplo, trabalhadores avulsos, dirigentes sindicais, estagiários, médicos residentes, bolsistas lá da Lei 8.958, diretores não empregados, titular de firma individual, que é o atual empresário individual, né, ou MEI. As empresas terão que informar trabalhadores que prestam serviço antes da implantação do e-social? Bem, em princípio, não. A empresa, órgão público, deverá enviar, no início da implantação do e-social, informações de todos os vínculos ativos existentes. Entretanto, caso o empregado, servidor, tenha sido desligado da empresa, órgão público, antes da data de implantação do e-social e, portanto, não constou no cadastro inicial original, mas, por algum motivo, após a implantação do e-social, a empresa precisa efetuar um pagamento ao trabalhador desligado há algum tempo, né? Ou seja, antes da implantação do e-social. Neste caso específico, esse ex-colaborador será informado no e-social para que o pagamento possa ser efetuado. Exemplo desses pagamentos: dissídio, reintegração, ação judicial, entre outros. São casos restritos. Será realizada a fiscalização após a implantação do e-social? Após a implantação do e-social, haverá a diminuição da fiscalização física, ou seja, os fiscais não baterão com tanta frequência lá na porta da sua empresa, tendo em vista que os órgãos fiscalizadores terão acesso a todas as informações via e-social online. Fato que aumentará a rapidez e a eficiência na apuração de informações irregulares, podendo resultar no aumento do número de autuações e imposição de multa. Então, você que trabalha no RH, você que estará diretamente relacionado para estruturar todo esse sistema do e-social, né, tome muito cuidado. Todas as pessoas têm que estar treinadas e conscientes do impacto que suas informações têm na alimentação desse sistema, que qualquer inconsistência pode gerar uma multa automática, como já dito. Os escritórios de contabilidade poderão enviar os eventos do e-social das empresas clientes? E de quem será a responsabilidade pelas informações? Conforme o manual de orientação do e-social, os eventos que compõem o e-social devem ser transmitidos mediante autenticação e assinatura digital, utilizando certificado digital válido no âmbito da infraestrutura de chaves públicas brasileiras, ou ICP Brasil, ou seja, o certificado digital utilizado no sistema e-social deverá ser emitido por autoridade certificadora credenciada pelo ICP Brasil e, consequentemente, os certificados digitais serão exigidos em dois momentos distintos. Primeiro, na transmissão, antes de ser iniciada a transmissão de solicitações ao sistema e-social. O certificado digital do solicitante é utilizado
para garantir a segurança do tráfego das informações na internet. Para que um certificado seja aceito na função de transmissor de solicitações, este deve ser do tipo CPF, EPF ou CPF, EPJ. CNPJ, EPJ, né? Teve um erro aqui de informação. E a assinatura do documento, que é o segundo momento, né? Para os empregadores, pessoas jurídicas, os eventos poderão ser gerados por qualquer estabelecimento da empresa ou seu procurador. Mas o certificado digital assinante destes deverá permanecer na matriz ou ao representante legal desta ou ao procurador subestabelecido, outorgado por meio de procuração eletrônica e não eletrônica também, para garantir, né? Para os empregadores, pessoas físicas, os eventos deverão ser gerados pelo próprio empregador ou seu procurador e assinado com o certificado digital pertencente a este ou ao procurador subestabelecido, outorgado por meio de procuração eletrônica e não eletrônica. Repito isso porque é importante. Já para os órgãos públicos, os eventos poderão ser gerados pelo representante autorizado para efetuar a transmissão das respectivas unidades administrativas. Os certificados utilizados para assinar os eventos enviados ao e-social deverão estar habilitados para a função de assinatura digital, respeitando a política do certificado. Está previsto também o uso de procuração eletrônica da Receita Federal do Brasil ou da Caixa Econômica Federal. Assim, entende-se que o envio poderá ser realizado pelo escritório de contabilidade. Essa é uma dúvida frequente, desde que sejam atendidos os critérios mencionados antes quanto à procuração eletrônica e não eletrônica para a transmissão e assinatura do e-social. Quando terá início o prazo para entrega do e-social a ser observado pela OCIP? O legislador não trouxe nenhum procedimento diferenciado a ser aplicado para as organizações da sociedade civil de interesse público, a OCIP, em relação ao e-social. Assim, depreende-se que essas organizações devem observar o mesmo prazo das demais empresas, ou seja, 1º de janeiro de 2018, para empregadores e contribuintes com faturamento lá no ano de 2016 acima de 78 milhões e 1º de julho de 2018 para os demais empregadores e contribuintes. Espero que tenham gostado do vídeo, entendido. Caso fique alguma dúvida, não se esqueça de deixar seu comentário, sua questão, que estaremos respondendo o mais breve possível.